Bom dia! Começando agora nosso devocional em Efésios, dia 5. Hoje a gente vai estudar e meditar e aplicar para a nossa vida. Efésios capítulo 3. Quero te dar as boas-vindas, que você tenha uma excelente semana. Vamos começar lendo porque hoje a gente vai trabalhar duas perícopes, né? A gente vai estudar dois trechos. E então vai ser um pouquinho mais longo, né? Esse é nosso último devocional. Espero que abençoe sua semana, né? Seu início de semana. Abra sua Bíblia aí, se você tiver com sua Bíblia. Senão você só escuta, só a leitura da palavra é muito bom. Não sei se vocês gostam, se vocês sentem isso, mas só de ouvir em voz alta, assim, alguém lendo em voz alta a Bíblia, isso já promove um entendimento. A gente vai entendendo, o coração vai sendo aquecido. Então, se você não tiver a sua Bíblia, não tem problema. Presta atenção no que a gente vai ler, tá bom? Vamos começar. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, da forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi concedida, conforme a atuação de seu poder. A mim, o menor entre os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. E de anunciar e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa, elas são a vossa glória. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua graça, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos, com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender junto com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Um trecho grande hoje, para a gente terminar pelo menos o capítulo 3. Eu queria orar com você essa manhã. A gente já começar orando, vou fazer algumas pausas com oração. Senhor, obrigada por esse dia, por essa semana que começa, que já começou. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovaram, Senhor. Nós começamos esse dia respirando esse ar fresco da tua presença, Senhor. Nós respiramos esse ar fresco da tua presença que está conosco. O Senhor é presente conosco. Deus Emanuel, Deus conosco. Obrigada pelo teu Espírito Santo que está aqui agora, que nos dirige, nos ensina, nos guia. Nós te pedimos, nos ensina essa manhã, Senhor. Edifica o nosso coração, fortalece nosso homem interior. Nós queremos ser fortalecidos essa manhã, esse início de semana, fortalecidos na tua palavra, na tua revelação, no teu amor, Senhor. Fortalece nosso coração fraco, nossas emoções fracas.
nosso homem interior, muitas vezes cambaleante, Senhor. Espírito Santo nos fortalece. Nós queremos aprender contigo, tirar alguns minutinhos para aprender contigo, Senhor. Obrigada, Jesus. Vamos lá. Nós começamos aqui, não sei se vocês perceberam enquanto eu lia, né? Algumas coisas que se repetem, mas uma expressão de Paulo que se repete, tanto na primeira perícope quanto na segunda perícope, é por esta razão, por esse motivo. Então a gente vê essa ligação de tudo que Paulo falou até agora. Vocês lembram, né, das lives anteriores, dos devocionais. Paulo está falando em Efésios sobre o plano de Deus, sobre o mistério de Deus que estava oculto e foi revelado, esse plano incrível de Deus, essa grande missão de Deus, tudo que Deus preparou desde antes da fundação do mundo, tanto na nossa obra de redenção, na nossa vida, como no sentido cósmico, né? A gente está falando bastante, meditando bastante desde semana passada, que Deus tem um plano individual conosco, com a nossa vida, né? Que é o nosso testemunho particular. Mas isso está dentro de um plano maior, um plano que tem a ver com céus e terra, com todas as nações, com judeus e gentios, uma história muito grande, uma big história, mas que nós estamos inseridos dentro. E que às vezes a gente fica meio míope na vida cristã, porque a gente às vezes só está olhando para o nosso planinho, aquilo que Deus tem para nós. E Deus tem algo muito maior, né? Deus tem algo gigante. E às vezes a gente tá com tédio espiritual, tá meio perdido, tá meio desorientado, porque a gente não conhece esse plano. Então existe muita cura quando a gente conhece esse plano de Deus. A gente se torna menos egoísta, porque a gente para de ser de um evangelho autocentrado. A gente percebe a grande história de Deus no qual a gente está inserido, qual o nosso papel sim nessa história. A gente consegue perceber as ações de Deus, como que Deus é misericordioso, grandioso, maravilhoso. Então, vendo o plano de Deus, a gente consegue perceber quem é Deus por trás desse plano, né? Quem é o autor desse plano. E isso faz com que a gente tenha essas experiências de vislumbre, assim, de ver as maravilhas de quem Deus é e passar a adorá-lo. Então, muitos cristãos, infelizmente, falta aí na visão deles essa visão mais ampla do todo, né, da história como um todo. Eu tenho uma amiga que ela conta esse testemunho, né? Depois que eu conheci o plano de Deus, foi parte da minha cura. Efésios, a gente não vai ter tempo de ver isso, mas Efésios, a carta, é dividida em 2 pedaços. O primeiro pedaço é a revelação desse mistério. É Paulo contando desse plano maravilhoso, como a gente tem sempre falado. Sobe na montanha e vê de cima, vê do alto. Mas a segunda metade é como que aplica isso na vida. Que Paulo vai falar aos Efésios, né? Por isso, por causa de tudo isso, não roubem, trabalhem, não fofoquem, né? Então tem aplicações práticas. Então isso que a gente está falando, esse plano incrível, não é somente uma teologia bíblica, né? Não é somente uma aula. É uma verdade que afeta a nossa vida, vai afetar o hoje, vai afetar a forma que eu vou lidar com o meu irmão, a forma que eu vou trabalhar, a forma que eu vou servir, tá? Mas vamos lá. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Lembra? Paulo estava preso enquanto ele escrevia essa carta. E em momento nenhum a gente vê Paulo se lamentando, assim, falando dos seus sofrimentos, e seria super legítimo se ele fizesse. Mas a gente não vê Paulo reclamando, muito pelo contrário. A visão de Paulo dentro de uma prisão é essa visão de cima da montanha do plano de Deus. Então, isso é uma lição para nós, de que não é que a gente precisa estar tudo bem para ter essa visão magnificente do plano de Deus e de quem Deus é. De dentro do nosso caos a gente pode ter essa visão, né? Então Paulo fala o seguinte: por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não está falando assim, eu sou prisioneiro dos romanos, eu sou prisioneiro de Nero, né? Não, ele está falando assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Olha a consciência dele diante do que está acontecendo na vida dele, que é difícil, ele foi preso.
E talvez muitos cristãos hoje diriam assim, nossa, o diabo me prendeu, olha o diabo me atentando, não quer fazer com que eu cumpra a vontade de Deus, né? Fui perseguido, fui preso. Mas olha o que Paulo está falando, eu sou prisioneiro de Cristo. Não é apenas eu estou preso por causa do nome de Jesus, mas também é eu estou preso porque Deus assim o quis. Faz parte do plano de Deus que eu esteja preso agora. Então até as prisões de Paulo fazem parte do plano de Deus para abençoar os gentios, para que o evangelho chegasse aos gentios. E nessa manhã eu queria que a gente meditasse junto sobre essas verdades, assim. Será que a gente tem uma razão que explica as dificuldades que a gente está passando na nossa vida? Será que as dificuldades da nossa vida, por mais pequenas, bobas e naturais que pareçam ser, será que a gente consegue ver elas a partir do propósito de Deus? Do propósito de Deus eterno, geral, mas também o propósito dele para nossas vidas? Eu não sei onde que você está, assim, na sua vida, se coisas ruins têm acontecido ou não, mas será que você pode dizer como Paulo, por esta razão eu estou passando isso? E eu passo isso por causa de Cristo. Porque talvez na minha jornada Deus está permitindo que eu passe por isso para que eu seja lapidado, né? Para que eu seja santificado. Eu estou passando por isso porque tudo isso tem a ver com algo que Deus vai fazer, que vai reverter na glória dele. Será que a gente consegue ver os nossos problemas com a assinatura de Deus embaixo? Porque a Bíblia é muito clara em relação aos filhos de Deus, que tudo coopera para o bem. Então, quando Paulo lá em Romanos vai falar isso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é tudo. Tudo é tudo. Tudo são as portas abertas, são as coisas fluindo, dando certo, mas também são as coisas travando. São as coisas, são os problemas da vida. Os aparentes problemas. Mas em Cristo, aquilo que é maldição se torna bênção para nós. Aquilo que é prisão vai se tornar glória. As prisões de Paulo permitiram que ele escrevesse essas cartas que chegassem até nós hoje, né? Que são palavra de Deus inspirada. Então, qual é a sua prisão hoje? Qual é a minha prisão? Né? Quais são as coisas que são ruins e a gente não precisa mentir, sabe? Ficar falando assim, só glória a Deus. Não, dói. É difícil, eu queria estar por aí, mas eu tô preso, né? Eu queria estar fazendo outra coisa. Então, assim, a gente precisa ser humano, né? Dizer que dói. Mas, por esta razão, né? Então, será que existe? Eu sei que existe também, eu não posso deixar de falar, muito sofrimento advindo do pecado da desobediência. Então, talvez você está sofrendo em algumas áreas da sua vida, porque é um cálculo básico, assim, de você ter tomado decisões erradas. E que bom que você está sofrendo para ver se você acorda para sair desse lugar e viver uma vida diferente. Mas até a gente, quando está fazendo tudo certinho, mesmo sem, sabe, erros, pecados, a gente, como Paulo, pode estar preso, pode ter acontecido alguma coisa. Então você consegue enxergar tudo isso debaixo do plano de Deus? Temos uma razão que justifica as circunstâncias da nossa vida? Ou não? Ou tá tudo solto? Então nessa manhã eu queria te convidar a juntar as peças como um quebra-cabeça, né? O plano eterno de Deus, o propósito eterno de Deus, o plano da redenção, que envolve redimir nosso coração, nosso corpo, a nossa salvação particular, mas também redimir o cosmos, as nações, né? Judeus e gentios, igreja. Todo esse plano, ele forma um quebra-cabeça que traz razão e sentido para a nossa vida, tá? Então Paulo tem a consciência de que ele não é prisioneiro de Nero, não é prisioneiro dos governantes de Roma, dos soldados. Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui porque Cristo permitiu. Mas também tem outro motivo pelo qual Paulo está preso. Por amor de vós gentios. Então há duas razões aí de Paulo. Eu estou preso porque Deus assim o quer. Eu sou prisioneiro de Cristo.
mas eu também sou prisioneiro por amor de vocês, gentios. Porque o Senhor me comissionou a pregar o evangelho aos gentios, que são co-herdeiros, né? Enxertados na oliveira. E Paulo tá alegre. É por amor de vocês que eu tô sofrendo isso. Então tá tudo bem, né? Por isso que no versículo 13, Paulo fala assim: portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Paulo tá assim, gente, eu tô na prisão, a perseguição tá pesada, tá? O negócio não tá fácil, mas deixa eu falar uma coisa, eu tô feliz de estar aqui. Eu tô cumprindo meu chamado. Portanto, peço-vos, não vos desanimeis, não fiquem desanimados. Eu tô preso, mas não desanimem, porque o plano tá desenrolando, tá? E aí ele fala o seguinte: essas tribulações são a vossa glória. Então olha a visão de Paulo, né? A visão do sofrimento dentro do plano de Deus, tá bom? Por que Paulo então estava preso? Porque a mensagem dele incluiu os gentios, né? Primeiro ele vai ter essa oposição dos judeus, depois também dos romanos, muito porque o evangelho agora ele está alcançando as nações, está alcançando os gentios. Agora, outra coisa para a gente meditar essa manhã. Você viu quantas vezes, enquanto eu lia, fala a palavra mistério? Mistério. Eu grifei aqui, é um exercício que eu sempre faço, tá? E é importante quando a gente vai ler, interpretar as escrituras, palavras que se repetem. Então, mistério aparece 1, 2, 3, 4 vezes, mistério. Já tinha aparecido antes também, mas nesse trecho aparece mais. E também eterno propósito, tá? Então, Paulo fala o seguinte: por revelação me foi manifestado o mistério. Quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado, mas agora pelo Espírito. Então, ele está falando desse mistério. A palavra mistério, que normalmente a gente vê mistério muito como uma coisa oculta. E realmente estava oculto, mas foi revelado, tá? Então existe esse mistério de Deus, que é o plano de Deus. Por que mistério? Porque não é todo mundo que vê, não é todo mundo que entende. Mas irmãos, nós que estamos em Cristo, que nós temos o Espírito Santo, isso já foi revelado. Está revelado. Então, vamos orar: Senhor, eu quero conhecer esse mistério que já está revelado, sabe? O cristianismo não é, a gente não pode nunca pensar isso. Se você sentir numa pregação, ou algum pastor, ou algum livro falando, você sente aquele clima assim, que o cristianismo é uma religião de mistérios, que só os bem entendidos vão conseguir captar o mistério, os grandes mestres. Isso não é cristianismo, isso é gnosticismo, isso é heresia, isso é outra religião. No cristianismo já está revelado. Jesus veio aos pobres, aos não estudados. E a revelação é clara hoje em Cristo. O homem não vê porque está cego do pecado, não porque ele estudou menos. É por causa do pecado. Grandes homens, na época de Jesus, estudados, não entenderam que ele era o Messias. Então não tem a ver com o estudo, tem a ver com o Espírito Santo que nos revela. Então o mistério já está claro para nós, tá? E esse é meu coração muito de quando eu vou ensinar a Bíblia, ou até quando eu vou estudar a Bíblia, ou até nessas lives, que é aquela sensação assim: gente, tem uma riqueza aqui, tem uma riqueza, tem um banquete aqui, tá? Está revelado. Então, algumas palavras que elas são usadas como sinônimos aqui em Efésios, é quando Paulo vai falar do mistério, do propósito eterno, plano. São palavras que significam ali a mesma coisa: o plano de Deus, o propósito eterno de Deus, o mistério, né? A sua vontade. Então, Efésios vai falar muito sobre isso. E qual é o plano de Deus? Vamos lembrar de novo, né? Qual é o plano de Deus? Existem vários aspectos que a gente pode olhar desse plano. A gente pode olhar de um ângulo, de outro, pode falar de várias formas desse plano.
Mas aqui Paulo vai falar de duas coisas. Primeiro, versículo 6, ele fala, isto é, ele está falando do mistério. Tem um mistério que estava oculto, foi revelado. Versículo 6, isto é, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. É o que, Paulo? Esse é o mistério? Esse é o mistério. Sabe, judeus, vocês que são o povo da aliança, vocês que receberam ali as tábuas da lei, os 10 mandamentos, vocês que eram um povo, propriedade particular, as outras nações estavam de fora. Então, sabe qual era o plano de Deus? Não é só vocês, não. O plano de Deus é todas as nações. Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, qual é esse mistério? Qual é esse plano, o propósito eterno de Deus? Não era ter só uma nação para ele, só um povo no meio da terra, né? Tipo assim, olha, eu tentei criar a terra com todo mundo santo, todo mundo bom, o homem pecou, não deu certo, foi todo mundo cair em pecado. Vou pegar aqui só o povo de Israel para ser meu povo. Se você leu a Bíblia assim, e o resto tá tudo estragado. Se você leu assim, você leu errado. Deus quer todas as nações da terra. Deus quer gente de toda tribo, língua e nação. Deus quer os gentios também. E Paulo está maravilhado com isso. Olha o plano de Deus. Não é só para nós, judeus. Abriu a porteira. São para os estrangeiros, são para os imigrantes. Então imagina se Deus falasse assim, vou usar uma figura, uma metáfora. Olha, vai ganhar, né? Tá comigo os americanos. Quem tem cidadania americana. Poxa, eu sou brasileiro, não tenho. Agora não. Todos são bem-vindos. Todos os gentios, brasileiros, chilenos, canadenses, japoneses, todos. Paulo está maravilhado com essa obra de Deus. E ele recebeu o dom, né, o privilégio de ser apóstolo aos gentios. Por isso que ele está feliz de ser preso, está tranquilo. Então, qual é o primeiro aspecto desse mistério que Paulo explica? Ele mesmo explica, né? Ele mesmo fala, ele mesmo explica. Então, o versículo 6, isto é, ele está explicando, isto é, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo. Então, Deus quer todas as nações. Então, o primeiro aspecto é todas as nações. Versículo 2, não. Segundo aspecto desse mistério. Vamos agora ao versículo 9. E de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou para que agora, olha aí, talvez era melhor a gente começar do versículo 10, para que agora a multiforme sabedoria seja manifesta por meio da igreja. Se a gente fosse fazer, eu fiz um pouquinho no meu caderno, né? Um gráficozinho, né? O mistério, o plano de Deus, o propósito. O que é ele? 2 aspectos. Todas as nações. Alcançar todas as nações. Os gentios são co-herdeiros. Segundo, igreja. Igreja é um dos grandes assuntos dessa carta aos Efésios. A gente não vai trabalhar tanto ela mais pra frente, mas igreja é um dos grandes assuntos. Olha isso, né? A multiforme sabedoria de Deus vai ser manifesta nas regiões celestiais, a principados e poderios. Então, Deus vai dar um espetáculo. Deus vai dar um show. E como que é esse show? Através da igreja. O cosmos, né? O mundo inteiro, céus e terra, vão assistir um espetáculo. Que espetáculo é esse? A multiforme sabedoria de Deus sendo manifestada por meio da igreja. O povo de Deus. Você sabe, a gente tem algumas aulas aqui, tanto na nossa escola presencial, que é o CPP, que funciona numa chácara, quanto online, na escola Convergência. E tem uma aula chamada 7 Alianças, que sempre a gente fala o seguinte: se a Bíblia fosse uma música, você sabe qual seria o refrão que sempre se repete? Um versículo que sempre se repete? Uma afirmação de Deus que sempre se repete? É quando Deus fala: e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Qual o grande sonho de Deus? Vamos colocar assim, né? O grande plano de Deus. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É que os seus filhos revelem quem Ele é. Nós somos obra de Deus. E o grande objetivo da nossa vida é que a gente revele quem Deus é. E isso vai acontecer através da igreja. Não sou eu sozinha, mas é o povo de Deus. Esse novo homem vai revelar a multiforme sabedoria de Deus. Vai ser manifesto. Que lindo, né? Então tá aí. Paulo, qual é o plano de Deus? Qual é o propósito de Deus? Todas as nações e a igreja revelando quem Deus é. Paulo tá impressionado com isso. Tá esperando isso. É claro que quando a gente vê hoje a situação de muitas congregações, né? Talvez a nossa igreja local ou a igreja como um todo, parece tão longe disso aqui que Paulo está falando, né? Meu Deus, a igreja vai manifestar a multiforme sabedoria de Deus. É tipo assim, meu Deus, mas não está acontecendo, parece que é o oposto, né? A igreja no Brasil, como é que tá? Mas vai acontecer. E isso é um motivo de intercessão, isso é um motivo da gente amar a igreja de Deus, porque faz parte do propósito de Deus. Então, aplicando isso para a nossa vida agora. Não tem como viver a vida cristã sem igreja. Eu acho muito bom quando e é importante a gente focar na nossa vida devocional pessoal, na nossa vida familiar, né? Nosso culto familiar, como estão nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, isso é muito bom. Nossa empresa, nossa missão. Mas aquilo de principal que Deus vai fazer é através da igreja. Então, se você quer estar dentro do plano de Deus, né, daquilo que Deus vai fazer, tá aqui. Tem a ver com igreja, tem a ver com comunidade, tem a ver com corpo, tem a ver com muitas pessoas, tá? A gente vai ler depois no versículo 18, Paulo falando, orando, para que seja possível conhecer, compreender o amor de Deus, que excede todo entendimento, mas essa compreensão só vem juntamente com todos os santos. Paulo não está falando da experiência de um cristão de entrar no quarto, orar, isso pode acontecer, claro, e conhecer a Deus, mas a gente não vai conhecer profundamente. A gente conhece profundamente, compreende esse amor de Cristo juntamente com todos os santos. É aquilo que eu tenho, é aquilo que o irmão tem, isso vai crescendo. Não existe vida cristã sem igreja, porque a igreja é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é redimir só a sua vida, não é só a sua santidade particular, sua espiritualidade particular. Tudo que a gente vive no íntimo é testado no público, é na igreja. E eu não estou falando igreja no sentido imobiliário, né? Uma propriedade de um prédio ou de uma denominação. Eu estou falando igreja como o corpo de Cristo, os santos, né? Os nossos irmãos. É nessa relação, é nessa comunhão dos santos que a vida flui. Então existem vários aspectos de igreja, né? A igreja local, que é aquele lugar onde eu faço parte, aquela família, aquela comunidade de fé que eu faço parte, que me conhecem. Tem isso aí. Mas existe também a igreja global, né? A igreja no mundo. Quando eu falo de igreja aqui, eu não estou falando apenas da sua comunidade de fé, da sua comunidade local, sabe? É um grande aspecto e ele é muito importante, porque são eles que te conhecem, que vão te conhecer, que vão cuidar de você e você vai cuidar deles. Mas existe o aspecto da igreja no mundo, que são outras congregações, que não é onde eu congrego todo final de semana ou durante a semana, mas eu tenho comunhão com eles, né? E existe a igreja invisível, que são os santos de todas as gerações, de todos os países, santos que já morreram, né? É essa igreja total que vai manifestar a glória de Deus. Então, a igreja é muito importante. Se você não tem uma boa relação
um bom lugar para congregar. Coloca isso na sua pauta de oração, coloca isso na sua pauta de mudança de vida. Eu vejo muitas pessoas mudando de cidade, a gente vê, é comum, por causa de emprego, por causa de finanças. Vou mudar, vou para outro estado, porque financeiramente para mim vai ser melhor, um emprego, tal. Razoável, é justificável. Já vi gente mudando de cidade por causa dos filhos, da educação dos filhos. Razoável também, por causa de esporte, né? Ter uma oportunidade no futebol, uma coisa assim. Tá ok. Mas se você tá morrendo espiritualmente, porque não existe uma comunidade de fé verdadeira na sua cidade, por que você também não considera mudar? Eu conheci história de famílias que mudaram, muitas pessoas mudaram. Eu mudei, muita gente aqui em Montemor mudou por causa disso. Né? Às vezes a gente leva mais a sério as nossas finanças e a nossa carreira profissional do que a nossa vida espiritual. Mas não existe justificativa para você estar sem congregar, estar desconectado do corpo, do plano de Deus. Tá? Isso é muito prático, apesar de Paulo estar falando aqui, né, das regiões celestiais, a igreja que vai manifestar e tal, a igreja com o plano de Deus, mas na prática, como você está ligado a isso? Como que você está vivendo isso na prática, tá? Versículo 12, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Agora vamos falar da nossa relação com Deus, no qual temos ousadia e acesso. Será que o Evangelho e o plano de Deus, na prática, faz com que a sua relação com Deus seja uma relação íntima, seja uma relação ousada de fé e confiança? Como está a sua mente, o seu coração quando você vai orar, ou quando você fecha os olhos no culto para louvar? Será que você tem essa ousadia e confiança? Porque a conclusão, vamos dizer assim, né? Paulo está falando bastante sobre o plano de Deus, sobre o mistério e tal. No final ele joga uma que é tipo assim, na prática, nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança. Eu não era do povo de Deus, mas agora eu sou. Jesus me alcançou. A bênção é para os gentios. A bênção é para o estrangeiro, para o pecador, para o peregrino. E eu era essa pessoa estrangeira, né? Totalmente à parte das promessas, desconhecida da aliança, em pecado, em trevas. Mas agora eu faço parte da família de Deus. Então, por isso, nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança. Isso é o resultado da obra de Cristo nas nossas vidas. Quando a gente entende que é por Ele, não é por nós. Então, será que você tem medo e fica meio desconfiado na hora de se achegar a Deus? Você está perdendo do Evangelho, você está perdendo aquilo que é tesouro que Deus colocou para você, que Deus está te dando e você não está aproveitando. Ousadia e acesso a Deus com confiança. Lembra muito Hebreus, né? Então, quanto mais a gente entende aquilo que Jesus fez, a obra de Cristo na nossa relação com o Pai, mais a gente tem ousadia. Sabe aquele filho ousado, confiante, que vai ao Pai com certeza de quem o Pai é? Eu conheço meu Pai. Eu sei o que Ele vai me dar. Eu posso não saber a resposta, mas eu sei que Ele me ama. E eu sei que Ele é bom, tá? Confiança. Agora vamos para a segunda perícope. Mais uma vez a expressão, por esta razão. Então Paulo falou do plano de Deus e agora ele diz, por causa disso, por esse motivo, por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai. Então lá vem aí outra oração apostólica. A gente já viu uma oração de Paulo, né? Em Efésios 1:15. Agora a gente tem outra oração. Paulo vai orar publicamente. Paulo está dizendo o seguinte, ó, eu tenho orado por vocês. E enquanto ele escreve a carta,
ele também vai orando, né? Olha que legal essa coisa da vida de oração de Paulo. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai. Então, esse trecho aqui, ele é muito legal porque ele também é uma aula sobre oração. Você quer orar por alguém e orar certo, vamos dizer assim? Você pode orar isso aqui que Paulo está orando. Eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo Espírito Santo. A gente pode orar pelos nossos irmãos. Senhor, fortalece com poder pelo seu Espírito o interior do meu irmão, da minha irmã, dos meus irmãos. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Vamos destrinchar essa oração de Paulo aqui, tá? Ele ora por 3 coisas: interiormente fortalecidos, compreender, conhecer em profundidade o amor de Cristo, para que nós sejamos preenchidos até a plenitude de Deus. Então, uma oração, a gente está podendo ver Paulo orar, né? Uma oração apostólica. Ele ora para que interiormente nós sejamos fortalecidos, os Efésios, né? Que a gente pode orar por nós, e que a gente possa compreender e conhecer em profundidade o amor de Cristo. Antes, eu quero ler esse trecho aqui. Cristo habite em vosso coração. Cristo habite pela fé em vosso coração. Eu estava pesquisando, esse habite não é Cristo vem fazer morada no meu coração, quando a pessoa está convertendo. Não é a habitação inicial de quando a gente converte. Quando a gente converte, o nosso motor, vamos dizer assim, o motor do carro, ele é trocado, né? E o Espírito Santo vem habitar em nós. Não é essa habitação inicial, porque Paulo já está falando com gente convertida aqui. Paulo está falando em que Cristo habite pela fé em vosso coração. Essa habitação tem muito mais a ver com uma presença cotidiana, onde Jesus lidera nosso coração. Então, a gente pode orar essa manhã pedindo: Senhor, eu quero que você habite no meu coração. Eu quero que você lidere o meu interior. Eu quero que você seja o líder. Coração, na Bíblia, fala muito do centro do ser, né? Daquilo que é mais importante no ser. Coração e mente, às vezes, eles são intercambiáveis na Bíblia. Então, vai falar das emoções primárias, mas também das decisões. Que Cristo habite em nosso coração. Que Cristo seja o líder do nosso interior. Que a sua presença seja palpável no nosso coração. Que a sua presença seja real. Que todos os dias, no meu dia a dia, nos momentos mais simples do dia, Cristo lidere, Ele esteja lá. Eu tenha consciência dessa presença de Jesus que está comigo. Tá? Essa seria talvez a melhor tradução sobre nossas intenções, sobre nossas ações. Então, desde aquilo que é interior, né, as narrativas interiores. Esse dia eu estava pensando, como que a gente tem narrativas interiores, né? Como que a gente passa o dia meditando e pensando em coisas da nossa própria cabeça. Então, existe um interior escondido aí das nossas intenções, nossos pensamentos, nossas narrativas. E vamos orar para que Cristo habite nesse interior que ninguém vê, né? Mas também é desse interior que fluem as nossas ações, aquilo que a gente faz. Então, que Cristo habite não só nas nossas intenções, nas nossas emoções, mas também nas nossas ações. Que Ele esteja presente, que eu consiga captar essa presença que já está aí, tá? Senhor, aumenta a minha capacidade de perceber a Cristo, de ouvir o Espírito Santo. Gente, eu não sei o que são esses filtros, o que é que eu fiz para esse filtro explodir aí. É muito engraçado. É algumas coisas que a gente faz. Agora vamos falar sobre esse amor de Cristo, né? Acho tão bonito que ele usa. Paulo fala o seguinte:
arraigados e fundamentados em amor. Ele usa essa metáfora, essas duas metáforas, né, da raiz, arraigados e fundamentados, um fundamento, né, muito parecido com construção. E eu queria chamar a atenção para o seguinte, é o que ele fala, arraigados e fundados em amor, para quê? Para que eu vou estar arraigados e fundamentado em amor? Para que seja possível conhecer esse amor, então está envolto em amor. O Evangelho, Deus, é um romântico. A relação que nós temos com Deus, a religião cristã, vamos colocar assim, ela não é uma relação de barganha. Eu falei isso nas primeiras lives, nos primeiros devocionais. Como os povos pagãos que tinham medo dos deuses, os deuses estavam irados, então eles iam lá e apaziguavam a ira de Deus, dos deuses, né? O Deus está irado, então eu vou lá e vou oferecer esse sacrifício para apaziguar a ira de Deus. E que a relação com a divindade é somente de escravidão, de servidão, né? De troca, de pura obediência. Deus quer a obediência de nós. Nós devemos temer a Deus. Mas a nossa relação com Deus não é apenas uma troca, onde eu sacrifico a minha vida obedecendo e Ele me dá aquilo que eu quero. O Evangelho não tem nada a ver com isso. O Evangelho tem a ver com uma relação. É um escândalo para a história das religiões, vamos dizer assim, nós termos um Deus que nós chamamos de Pai, ou Abba, como Jesus ensinou, Paizinho. Isso fala de intimidade. É um escândalo que no Evangelho a gente fala do romance do noivo e da noiva, de Cristo e da igreja. Por que Deus está usando essas metáforas para falar da nossa relação com Ele? Porque é uma relação íntima, é uma relação profunda, é uma relação de amor. E sinceramente eu estou falando de coisas aqui que eu ainda estou aprendendo na prática a viver. Porque a gente muitas vezes troca a nossa relação com Deus, que Ele está nos convidando a uma relação de pai e filho, né, por uma relação empresarial. Eu trabalho para Deus e Ele paga meu salário me abençoando, né? Muitas vezes a gente tem essa relação com Deus. E eu mesmo preciso aprender em relação a isso. Deus é eternamente Pai. Quando a gente estuda sobre a doutrina da Trindade ou de quem Deus é, a gente vê isso. Deus, Ele é eternamente Pai. Antes que existissem pais na Terra, antes que o ser humano fosse pai de alguém, antes que Adão fosse pai, Deus já era Pai. A paternidade de Deus, ela é eterna. Então, antes de todas as coisas, Deus já era relacional, um Deus de comunhão, um Deus de amor. Tudo que é bom vem dele. As experiências de amor que a gente tem na Terra, seja se apaixonando, seja a experiência amorosa da maternidade, o amor por um amigo, tudo isso só reflete, é um reflexo fraco do que é o amor de Deus. Deus é amor. As maiores experiências de amor. Não esse amor fraco, ralo, nojentinho, assim, sabe? De novela. Não. Amor em toda profundidade. Que a gente não consegue nem compreender na totalidade. A Bíblia fala isso. A gente não consegue compreender na totalidade. Isso é quem Deus é. E sempre foi. Não é que o amor de Deus foi ligado depois do pecado e aí Ele é um Deus misericordioso. Não. Ele é eternamente Pai. E eternamente amor. E tudo que se pode chamar de amor vem primeiramente dele, é concedido por ele. Então, a história do Evangelho é uma história de amor. O convite do Evangelho é um convite para uma relação. É um convite para a relação de um pai e um filho. Meu Deus, o que é a relação de pai e filho? Quantos de nós não tivemos isso e somos doentes? A psicologia está tendo que lidar com traumas porque a gente não teve esse amor. Muitos não tiveram esse amor de pai, de mãe. Isso é parte da essência de quem nós somos.
Toda vez que você estiver num período difícil da sua jornada espiritual, quando você estiver debaixo de grandes tentações, estiver sofrendo por isso, quando você estiver em crise, sabe? Lembra disso. É porque está em algum aspecto você está tendo um problema na sua relação de amor com Deus, na sua relação íntima com Deus. Tá? Nós não somos chamados para uma relação empresarial com Deus. Nós somos chamados para uma relação de pai e filho. E Deus é amor e sempre foi amor. E Paulo está dizendo o seguinte: eu oro para que vocês, juntamente com todos os santos, descubram, sabe? É tipo um jogo maravilhoso. Vamos caça ao tesouro, vamos descobrir todos os aspectos desse amor. Vamos descobrir, é uma metáfora, né? Porque quando fala largura, comprimento, altura e profundidade, a descrição de um armário, de um objeto, o que Paulo está querendo dizer é: eu oro para que vocês conheçam todas as dimensões, todos os aspectos desse amor, que excede o entendimento, que vai muito além. Não é uma ciência que você pode passar uma fita métrica ao redor do amor de Deus e você vai dizer, conheci o amor de Deus. Não, você não vai. Né? A eternidade vai ser pouco para a gente conhecer todas as dimensões desse amor. Então, o amor de Deus, quem Deus é, o amor de Cristo, imagina aí num parque de diversões, uma Disney gigante. E Paulo não quer que a gente perca tempo com coisas idiotas, enquanto que a gente pode estar curtindo nesse parque, entendeu? Cada aspecto, imagina que cada brinquedo é um aspecto do amor de Cristo. Paulo não quer que a gente perca tempo. Olha, eu vou orar para que vocês entrem nesse parque e aprendam a se divertir, a se deleitar nesse amor de Cristo que excede todo entendimento. Arraigados e fundamentados em amor. O evangelho começa com amor, continua com amor e termina com amor. Início, meio e fim. Nós precisamos conhecer esse amor. Eu quero conhecer, eu quero entrar nesse parque. Vamos orar por isso, Senhor. Nós queremos conhecer o Teu amor. Cada dia, cada momento, cada circunstância da nossa vida é uma oportunidade de conhecer o amor de Cristo. Nós queremos entrar nesse parque de diversões maravilhoso. Nós queremos conhecer cada aspecto do Teu amor, como que o Senhor nos ama, a qualidade desse amor, a essência desse amor. Nós queremos ser alvos do Teu amor, nós queremos Te amar, nós queremos amar o outro, nós queremos ver todas as direções para onde esse amor vai, o poder desse amor, como que ele nos envolve, como que ele derrama, como ele transborda de Ti para nós e de nós para os outros. Nós queremos entrar nesse rio de amor, Senhor. Nós oramos junto com o apóstolo Paulo, como ele orou. Nós queremos conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor que excede todo entendimento. O evangelho é um romance. Então Paulo fala que Cristo habite no seu coração, que a presença dele constante aí faça com que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender junto com todos os santos. Lembra, não é sozinho. Tem aspectos que é sozinho, mas o todo não é sozinho. Você precisa do testemunho do outro irmão. Você precisa da visão do outro irmão. Você precisa da porção que aquele irmão recebeu de Deus para compreender o amor dele. Isso é muito sério. Eu li num livro, eu não lembro qual é, falando assim, que existem pecados na nossa vida que nós só seremos libertos quando a gente for até o irmão, porque Deus depositou algo no irmão, que é aquilo que vai me libertar. A obra de Cristo ela é completa, mas a forma como a graça de Deus vai chegando a nós, os canos onde a gente vai recebendo, quem vai tendo acesso a isso, tem a ver com o plano de Deus, e parte do plano de Deus é a igreja.
Deus não vai te dar tudo sozinho, Deus não vai te dar todos os dons. Tem dons que Ele deu pro irmão e que você vai ter que ir até o irmão para acessar. E Deus quer isso, porque nós somos uma família. Lembra, nós estávamos em guerra por causa do pecado. Guerra contra Deus e guerra contra o irmão. O Evangelho é o Evangelho da paz. Então, quando o mundo vê judeus e gentios unidos, homem e mulher unidos, irmãos unidos, né? Irmãos que normalmente brigariam, culturas diferentes, unidos, se amando, peraí, isso não é normal, isso é milagre. Quem é esse Deus que faz isso? Né? Então vamos viver o plano de Deus na prática. E para terminar, versículo 20: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos. Ele é o Deus que faz mais do que a gente pensa ou pede. Nós estamos orando, nós estamos diante de um Deus que é bom e poderoso e que faz muito além do que a gente pode pensar e muito além do que a gente pode imaginar. Essa é uma mensagem para os controladores de plantão. Vou falar igual Paulo, dentre os quais eu sou o principal, a principal. Às vezes a gente ora e a gente dá para Deus, a gente escreve para Deus, né? Ó, Deus, é para fazer isso com meu marido, é para fazer isso com os meus filhos, fazer isso aqui. Controlando como que Deus vai agir, o plano de Deus. Não, vamos entregar. Ele consegue pensar melhor, ver melhor, ele vai fazer muito mais. Ele faz bem, é isso que Paulo está falando. Olha, ele faz bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos. Então a gente pode orar, Senhor, faz isso aqui, mas ora tendo a consciência de que você tem um Deus que pode fazer muito mais do que você está pensando. Um Deus soberano. Vamos dar espaço para Deus ser Deus. Pelo poder que age em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, como é que Paulo termina essa oração e fecha esse ciclo? Lembra que Ele é poderoso para fazer bem todas as coisas. Ele é poderoso para fazer bem todas as coisas. É um convite à confiança. Ele sabe o que faz. Ele é poderoso. Por isso que eu oro. Eu não oro porque eu tenho que orar, porque o pastor diz que tem que ter horas de oração. Eu oro porque Ele é poderoso. E Ele pode fazer muito mais do que eu estou pensando, ou imaginando, ou querendo. Amém? Vamos entrar nessa jornada de confiança com o Senhor. Que Deus abençoe seu dia, sua semana. Todas as lives estão salvas, vão ficar salvas. Você pode assistir depois, você pode mandar para alguém. Se você não assistiu as primeiras, pode assistir. Termina aqui essa nossa etapa de devocional em Efésios. Eu vou estar publicando no Instagram algumas dicas, se você quiser continuar estudando Efésios, é uma carta maravilhosa, livros, tá? Estudos, indicações para você e fundo, amém? Obrigada por esse tempo junto, por ter acompanhado, que Deus abençoe vocês.